Olá, estamos aqui com o Leonardo Martini para falar de mercado. Leonardo, um apanhado geral do ano de 2023. O que a gente pode falar e podemos apontar de bom e de ruim do mercado de 23 para cereais? Oi, Luiz. Obrigado novamente pelo convite. A gente teve um ano bastante conturbado, né? A gente saiu do ano passado de preços recordes, né? Após quebras sucessivas lá fora e aqui dentro, né? Então a gente chegou patamares de preços que a gente nunca tinha visto, né? De lá para cá o preço veio caindo bastante, né? Eu falo que no final do dia o mercado ele sempre vai olhar o fundamento. Então, se eu tenho muito grão sobrando no mercado, eu vou ter uma pressão de preço e foi isso que a gente viu ao longo de todo esse ano, né? Infelizmente, a gente viu o preço caindo e se lateralizando num patamar mais baixo. Deu oportunidade ao longo do ano do produtor comercializar, né? A gente teve a questão de conflitos geopolíticos também influenciando, a gente teve no meio do ano toda a incerteza em relação à safra americana, né? Então, todo ano a gente vai vendo que mês a mês o mercado ele acaba dando oportunidade, né? Seja para o produtor brasileiro ou seja para o produtor americano que também precisa vender, né? Então eu vejo assim que a gente tem os pontos positivos que realmente a gente teve uma safra boa, né? Mas infelizmente quando a gente tem uma safra cheia a gente tem preços baixos, né? E vice-versa. Então é difícil, o produtor infelizmente ele fica sempre entre a cruz e a espada, né? Ele vê um preço bom, mas às vezes quebrou exatamente na região dele, ele não vai ter o grão para vender e aproveitar aquele cenário, né? E quando ele é a safra cheia, o preço baixo aí. E à medida, digamos assim, que passa o tempo também, o produtor teve, digamos assim, uma redução efetivamente de faturamentos, né? Perfeito. O produtor foi segurando mais, está segurando ainda, acreditando em uma reviravolta do mercado. Sim. E aí já passando para 2024, que a gente tem então efetivamente a conclusão da safra brasileira, o que a gente pode falar se essa espera do agricultor, se esse tempo que ele está dando na fixação efetivamente vai refletir em resultado para ele ou não? Luiz, a gente já vem, né, apontando isso nos nossos últimos bate-papos, que eu vejo poucas chances da gente ver uma variação muito forte de preços para cima no interior ao produtor. Tá? Eu sei que a gente tem sim uma safra conturbada se formando no Brasil, teremos quebra, né? É uma redução de safra efetiva de um potencial de 165 que a gente falava lá no início, né? Essa safra aí hoje, tá? Ela deve ficar na casa aí dos 155 milhões de toneladas. Vamos ver daqui até a conclusão dela, porque pode sim piorar. E o preço já veio refletindo isso, né? A gente mesmo falou disso no mês passado. O preço reagiu bem desde setembro, outubro, né? Então veio dando essas oportunidades para o produtor. E eu continuo com a mesma opinião que a gente falou no mês passado. O produtor tem uma janela ainda de oportunidade até o mercado ter a verdadeira certeza do tamanho da safra, né? Então ele está agora tendo um pouco mais de tempo, porque a safra está conturbada, está faltando chuva, né? O Centro-Oeste segue com problema de chuva, aqui a gente teve excesso de chuva, então a gente ainda tem oportunidade, mas essa janela está se estreitando, né? E o produtor tem que lembrar o seguinte, o Brasil não está sozinho. O Né? problema não é só Não é só só o que umbigo, o né? Brasil pode ter uma quebra, né? Isso. Mas e aí? Os Estados Unidos está feito, 112 milhões de toneladas. O Brasil, ano passado, esse ano, né? Com 157, 158, se o ano que vem a gente colher 152, mas a Argentina sai de 25 para 50, que é o que está se falando, não muda nada. A gente vai ter mais grão do que a gente teve nesse ciclo nos três maiores produtores. Então, de novo, o produtor precisa ficar atento. Óbvio, se chegar aqui mês que vem, de hoje até dia 15 de janeiro, não chover mais nada, é claro que a gente vai ter uma quebra maior do que se espera e isso pode refletir no preço. Mas o que eu quero dizer para o produtor? Não deixe para vender na colheita ou quando a safra se confirmar, porque é natural a gente ter uma pressão de preços,
né, com o Brasil e a Argentina tendo safra. É cíclico isso, né? Essa questão Perfeito. é cíclica. Uma outra coisa importante que o mercado está visualizando é a questão do soja, mais ou menos acho que até janeiro, fevereiro a gente resolve a situação. Sim. E falar um pouquinho do milho. O que dá para dizer, digamos assim, muita gente se falou no atraso do plantio de safrinha. Qual é o reflexo que você vê para o milho, digamos assim, para 2024? Luiz, a gente já vinha falando desde o início que o nosso número de safra é menor do que o 2023 para o 2024, né? É natural, o preço está muito mais baixo, né? O produtor ele fica mais reticente. Eu sinceramente eu não vejo uma grande queda de área plantada. Inicialmente a gente projeta uma redução de tecnologia, né? O produtor vai investir menos porque ele está vendo um retorno menor, né? E um risco maior, E um né? risco maior por causa da janela. Realmente o Mato Grosso principalmente sofreu isso, né? Vamos ver até efetivamente o plantio, porque daqui a pouco colhe mais rápido, enfim, dá uma ajustada, vai ficar pouca coisa fora da janela. Mas assim, acho que MS, Paraná principalmente, a gente plantou muito bem, Goiás talvez alguma coisinha também fora, mas grosso modo eu diria que mais o Mato Grosso efetivamente. Então é fato que a gente vai ter uma safra de milho inverno menor do que a gente teve esse ano. Então eu acredito que o milho sim, a gente tem ainda muita coisa para acontecer e o produtor vai ter novas oportunidades ao longo de 2024, porque a gente tem tempo, né? Daqui até efetivamente setembro, a gente tem muita coisa para acontecer. Né? Então, Nós temos uma safra de verão também para acontecer, né, Leonardo? Perfeito. Eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado. Primeiro ponto do milho agora, o estoque de passagem. A gente vai conseguir exportar 55 milhões que está projetado? Eu acredito que não, né? Pelos atrasos que a gente tem visto na fila de navios, enfim, nos embarques. A gente até janeiro, que é efetivamente quando finaliza a exportação de milho, a gente deve embarcar 50, 51 milhões de toneladas. Então teria aí mais 3, 4 milhões que voltaria para o estoque. Então isso pode dar uma pressionada nessa virada de ano, mais a entrada da safra verão, que está ok, não é um safrão, 30 milhões, mas é 25, 26, por aí deve ficar nesse sentido. Então a gente tem milho suficiente para o consumo do primeiro semestre, que deve consumir 40. E aí a dúvida é a safra inverno. Então, como que vai vir o clima? Né? Eu não sei se você já falou disso com o Peter, mas o Márcio Abril está complicado, tudo mais, mas está mudando muito rápido, então tem que ver. Se essas chuvas caírem, a gente tem um cenário de safra menor. Né? Hoje o nosso número sai de 108 para 97, já de largada. Já larga aí com 97 para safrinha, né? 11 milhões a menos, né? Mas assim, a gente precisa lembrar o quê? Os Estados Unidos teve safra recorde, 387, a maior safra da história. Se o Brasil não exporta, Estados Unidos exporta. A Argentina deve sair de 34 para 55 milhões de milho. De milho também. Se o Brasil não exporta, a Argentina exporta. Então assim, eu sei que depois você vai pegar o gancho para falar da Argentina, mas né, tem toda essa mudança também agora de governo que a gente acredita que impulsione. Então, o produtor também tem que ter cuidado. Mesmo o Brasil quebrando, nesse ano, vai depender, obviamente, do tamanho, se tiver uma quebra né, desse tamanho, mas se o Brasil quebrar 10, 15 milhões e isso reduzir da exportação, tem aonde sair esse milho em outro lugar. Isso. A não ser então, que seja uma quebra gigantesca. E uma das coisas é o seguinte, que a gente está observando problemas internos e particulares do Brasil. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A gente tem que lembrar do todo. Eu acho que esse é o fator principal, a gente lembrar do todo. E já colocando assim, o nosso principal concorrente aqui na América, que é a Argentina, eu acho que ela, digamos assim, na minha percepção, pelas medidas já que o novo presidente tomou, ela vem com força dentro do agro. Perfeito. Embora ela tenha taxado um pouco mais alguns, tenha mantido outros, tenha algumas políticas que ela já apresentou, eu acredito que eles vêm para o principal negócio deles. Sim. Voltar para o principal negócio deles. Qual é o principal negócio da Argentina? Exportação de farelo, óleo e carne. Perfeito. Esse é o negócio da Argentina. E nisso eu quero que você contextualize também o seguinte, o que isso vai impactar para a gente aqui assim, em termos de mercado. Isso impacta diretamente, né? Porque, como você falou, é o nosso maior concorrente, a gente ganhou muito espaço na exportação de farelo e óleo nos últimos 2 anos, e isso acaba inflando os preços do mercado interno, porque as indústrias esmagadoras aqui ficam mais agressivas para comprar esse grão
do produtor e esmagar e transformar em farelo e óleo para exportar. Se a Argentina volta para o mercado, o Brasil perde espaço. E essas indústrias internas não têm margens tão boas para pagar preços maiores para os produtores. Então isso pode retrair também as indústrias e pressionar os preços aqui no mercado interno, né? Então essa mudança na política, né? O Milei desvalorizou o câmbio ali em quase 55%, né? De ontem para hoje. Então a Argentina ganhou muita competitividade, né? Na exportação. Eu só quero fazer um parênteses assim. Quanto maior a diferença do câmbio, efetivamente, mais competitivo ou menos competitivo você fica. Então há uma coisa que é importante o produtor entender, digamos assim, quanto mais menos valorizada é a tua moeda, mais competitivo você é no mercado internacional. Isso. É a mesma forma da gente olhar para dentro de casa. Se uma soja de $20 com $1 a 6, né? Ou uma soja de $20 com $1 a 4, né? Então, assim, quanto mais desvalorizado, óbvio, num contexto geral pode ser ruim, mas para o agro em específico a gente fica muito mais barato lá fora, né? Que foi exatamente isso que aconteceu da Argentina, né? O câmbio oficial saiu de 350 para 850, $1, né? 850 pesos, então ele ficou muito mais barato na exportação argentina. E aí o milho, a mesma coisa, né? Apesar dele ter mexido um pouco na retenção e subido o imposto para o milho, só que o que ele desvalorizou do câmbio é muito maior, né? Então assim, o Brasil tem que ter muito cuidado, né? O produtor tem que ter muito cuidado, porque sim, a gente está vendo todas essas notícias de problemas na soja, problemas no milho, mas lá fora tem muito grão. E a demanda não tá lá, essas coisas. E também lá fora tem muita gente precisando fazer dinheiro. Perfeito. Porque sem dinheiro, efetivamente, que é o caso dos nossos vizinhos, a coisa não consegue caminhar. Então, talvez seja uma estratégia montada. Mas isso aí a gente vai, no passar do tempo, a gente vai conversando também sobre esse assunto. E para finalizar, nós estamos no último programa do ano, uma mensagem que possa dizer para o nosso telespectador, para o nosso associado, aquele que assiste os nossos podcasts aqui nessa conversa que a gente tem sempre com você aí, Leonardo. Eu queria agradecer em primeiro lugar pela parceria em mais um ano, né, de estar aqui dividindo um pouco com vocês, né, e assim, eu acho que o que eu gostaria de trazer sempre, que a gente tenta trazer de mensagem, né, Luiz, para os produtores, para os associados, é que realmente aproveitem, né, essas oportunidades, que a gente tem o tempo ao longo do ano, né, várias oportunidades para comercializar, né? Eu sei que a gente ainda tem safras passadas que faltam vender ainda, mas a gente precisa sempre olhar para frente, né? Ter sempre os custos ali da ponta do lápis, eu acho que isso é muito importante. E se você tem seu custo, você sabe quanto que custou aquilo e o preço hoje de venda está te dando uma margem, uma relação de troca observada muito de perto, tem que fazer, tem que olhar e vai fazendo. É aquilo que a gente sempre diz, faça a média para cima, né? Não fique esperando dar um preço e aí se não chega naquele preço, você vê que o mercado está caindo, bate aquele desespero, sai vendendo e vai fazendo média para baixo, né? O mercado vai caindo, você vai vendendo. Então, aproveite realmente esses momentos. Ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Então, sempre tem alguma coisinha ali para ir vendendo e aproveitando. E boas festas, eu acho, para todo mundo, né? Obrigado, Leonardo, e a gente volta o ano que vem.